noite, a paz, um bom fim de semana para todos. Estou aqui, só escrevendo aqui um minutinho só, que eu já falo com vocês, né? E como é bom estar com vocês, né? Todos os dias nós aqui juntos, né? Sempre orando, buscando a presença de Deus, que é importante, né? Como é que nós vamos viver sem a presença de Deus? Né? Não tem como nós viver sem a presença do Senhor, né? A presença de Deus tem que estar constante o tempo todo sobre a nossa vida, né? Gente, eu antes de começar a ministrar, hoje é o Salmo 121, né? Não posso esquecer que segunda é o Salmo 91, quarta é o Salmo 23 e hoje, sexta-feira, é o Salmo 91, amém? Deus nos protege, né? Os salmos é algo muito importante também, porque ele faz parte, né, da peregrinação dos povos, né? Eles cantavam o Senhor, eles clamavam o Senhor através dos salmos, eles faziam agradecimento, exaltação ao nome do Senhor, a soberania de Deus, o domínio de Deus, todas essas coisas. Os salmos não era cantado, né? Era louvado para eles, né? Cantando louvores, salmodiando ao Senhor. De gratidão, né? E reconhecendo que só o Senhor poderia curar, poderia dar livramento à vida deles, né? Então eles falam que sempre que era um salmo de peregrinação, eles cantavam até, eles conduziam até o tempo, quando estava numa difícil, né? E hoje em dia as pessoas consideram o salmo uma parte da Bíblia que muitos colocam mais ele aberto, como o Salmo 91, tipo uma superstição, né? Que é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai proteger a sua casa de algum ataque do inimigo, não. Se você deixar aberto só, não. Se você agora orar, né, clamar o salmo, meditar sobre esse salmo, com certeza, né? Porque o salmo tem palavras poderosas, principalmente o Salmo 91, né? Ele é um salmo de proteção, de auxílio ao Senhor, como o Salmo 23. Nós falamos que é salmo de quando Davi estava no vale da sombra da morte. Ele reconhece que Deus é o seu verdadeiro pastor, é só Ele que pode cuidar das suas ovelhas, dar descanso, né? Proteção, auxílio, né? Então Deus cuida das suas ovelhas, né, com amor, carinho, cuidado. E o Salmo de 13, ele é sobre a proteção do Altíssimo, é você clamar o nome do Senhor no momento da dificuldade, qualquer situação, na verdade, não só na dificuldade. E saber que você pode contar com a presença de Deus, pode contar com o favor de Deus, pode contar com a ajuda de Deus, que Deus nos protege, nos guarda, amém? Então é muito importante o Salmo, não é você só deixar a Bíblia aberta, é você salmodiar, cantar louvores, através do Salmo também, cantar, se você cantar o Salmo, cante o Salmo, amém? Deus abençoe. E tem uma coisa, você que não se inscreveu no meu canal, se ativa o sininho, se inscreva no meu canal Meninas de Deus, tá? Ativa o sininho de notificações, dê um like, compartilha, é muito importante. O YouTube vai entender que o canal é recomendável, é bom, ele mesmo vai divulgar. E entende também que as pessoas que fazem esse ato de comentar, de curtir, seria curtir, fala dar o like, faz com que o canal cresça e alcance outras vidas, outras pessoas que estão almas sedentas, que estão precisando de uma palavra de esperança, amém? Porque a palavra de Deus traz vida e traz vida em abundância para todos quem crê, amém? Se você crer, confiar na palavra de Deus, ela vai trazer muita vida em abundância para você e vai te libertar de algo que está te prendendo, né? Nós estamos presos em alguma coisa, né? E a gente precisa pedir a proteção, levantar nossos olhos para os montes de lá e ver o nosso socorro. Sozinhos nós não podemos vencer nenhuma luta, nós vamos fazer aqui. É Deus que luta por nós, amém? Você pensa que você luta, que você conquistou um dia hoje, você voltou para casa livre, não continuar com a sua casa, sua família, porque Deus lutou por você. Deus te deu livramento, amém? Você confia na palavra do Senhor, amém? E hoje, essa semana, eu tinha saído da igreja e na rua vinha vindo, como é uma semana que dia 8 vai ser domingo, né? Domingo vai ser dia 8. Vai ser o dia da homenagem ao Dia da Mulher. Então o mês de março é um mês considerado mês da mulher. Mas o Dia da Mulher é todo dia, né, gente? Tem que ser respeitada, tem que ser valorizada a mulher, né? Ela tem que sempre ser uma mulher sempre especial na vida de um homem, de uma mãe, de um filho, uma filha também. Todas as mulheres em geral, né? Todo mundo deve ser respeitada, cada uma ocupa um lugar, né, que Deus colocou ela, né? Um lugar que ela tem que ser respeitada. Ela é uma líder, ela é uma juíza, ela é uma advogada, ela é uma médica, ela é uma faxineira, não importa o que ela seja, ela tem um papel dentro da sociedade, onde ela é inserida, então ela tem que ser respeitada, ela, os direitos dela, amém? Isso é um direito da mulher, amém? Nenhuma violência contra a mulher, porque a mulher é uma
pessoa que trabalha, que batalha, que luta, que acredita em dias melhores. Ela pode estar doente, ela está de pé, ela está lutando pelos seus objetivos, ela tem garra, ela tem força, tem determinação, ela tem fé em Deus e ela vence. E hoje, antes de eu começar a falar do Salmo 91, a palavra é o seguinte: o Senhor tocou em mim, né, quando eu saí da igreja, eu ia fazer uma homenagem a todas as mulheres. Mas para mim fazer uma homenagem a todas as mulheres, eu teria que estudar a Bíblia, porque a nossa referência como mulher hoje em dia é dentro das Escrituras Sagradas. Porque a Escritura nos ensina como ser uma mulher prudente, sábia, né? Porque a mulher sabe, a palavra do Senhor diz que ela edifica a sua casa, aleluia. Então a mulher sábia tem que se edificar a sua casa, não é aquela mulher louca que destrói tudo que tem, né? A considerada aquela louca que toma decisões precipitadas, não pensa no dia de amanhã e vai fazendo as coisas. Não, a mulher tem que ser prudente, né? A mulher que antes de fazer tem que orar primeiro a Deus para ver o que isso Deus quer. Então nós temos que sempre pedir para o Senhor direcionamento para o Espírito Santo, né? Ela tem que estar cheia do Espírito Santo também. Então quando o Senhor tocou em mim, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou escrever, né? Porque se eu for falar de cada mulher na Bíblia, cada mulher nos inspira. Aí comecei com Sara na segunda-feira, eu acho que foi Sara, mulher de Abrão, um líder, um homem que Deus levantou, o Abrão, né? Escolheu o Abrão para ser o pai das nações, o patriarca. Aí a Sara é a matriarca, né? É a mãe, né? Ele gerou o filho da promessa, que é o Isaac, que é uma mulher que não podia ter filho, era estéril, e ainda tinha uma idade muito avançada, e Deus fez o sobrenatural ali. Deus falou para Abraão que queria fazer ele pai de uma grande nação, e fez mesmo, né? E depois dessa mulher maravilhosa, veio a mulher que é a Ana, que é um exemplo também para nós mulheres, uma mulher que sofria, porque Deus ensinou a madre de Ana, né? E ela não podia ter filho, e era casada com um homem que tinha uma outra mulher no contexto antigamente, no tempos antigos, no Antigo Testamento. Era natural a cultura deles, o homem, quando a mulher não pudesse ter filho, ele poderia casar com outra mulher para ter filho, porque a mulher que não podia ter filho naquela época era amaldiçoada, era excluída pela sociedade, né? Então ela sofria com aquilo que a sua rival, a Penina, provocava ela, né? Então isso mostra um contexto que ela sofria de uma depressão, né? Mas a Ana nunca deixou de adorar o Senhor, ele subia no templo com seu marido Eucana, e ele sempre oferecia oferenda, sacrifício para o Senhor. Ele sempre dava uma porção para a família dele com a outra mulher, a Penina, mas ele dava uma porção maior para Ana. Quer dizer, ele amava a mulher dele, independente de que ela não deu filho para ele. E o que mais Deus tocou, ela se derramou nos pés do Senhor, tocou ela resumidamente. E ela não deixou de acreditar. Ela ia todo ano orar, mas Deus não tinha respondido a oração dela, porque na verdade ela não se entregou, ela não se derramou, né, nos pés do Senhor, né? Muitas vezes a gente ora e não ora com fé, ou talvez a gente não está no momento certo, ou talvez a gente ainda está muito pensando no problema e não está pensando que Deus pode solucionar o problema. Às vezes a gente deixa o problema ser maior do que Deus, então a gente não recebe. Quando deixa o problema na mão de Deus, que nem Ana fez, ela recebeu. Então ela já saiu ali do altar, ali do Senhor, já aquela resposta que ela já estava grávida, o Espírito Santo, né? Então, aí no profeta, né? A palavra de Deus diz: crê no profeta, crê em Deus, crê no Senhor, e crê no profeta, você prosperará. Então, quem crê no que aquele que Deus enviou, no profeta de Deus, prospera na vida, amém? E ela engravidou, amém? Depois ela foi lá, ela fez a promessa por volta do Senhor, que ela ia dar o filho, que ela queria um filho, ela especificou que ela queria um filho, olha só. E quando ele desmamasse, ela ia entregar para o Senhor. Ela entregou o filho para Samuel para o Senhor. E todo ano ela subiu o templo para adorar, fazer o sacrifício, eles, e ela levava uma roupinha para Samuel, e ela testemunhou para o profeta: ó, esse aqui é o filho que o Senhor falei para o Senhor, que o Senhor falou para mim, ó. Esse aqui é o que eu fiz uma petição que Deus é, como fala? Que Deus é. Ai, a palavra fugiu, a palavra. Que Deus responda a sua petição, né? Não era essa a palavra. E Deus respondeu a oração de Ana, né? A oração com fé. Então é muito importante. Essa mulher é uma mulher sábia. A outra provocava ela, o inimigo, né? Você não vai conseguir, você não tem. E ela não se deixou levar pelas vozes. Ela continuou firme, mesmo sofrendo, mesmo com depressão, ela continuou. Então, essa é uma mulher que muitas mulheres aguentam desaforo, aguentam a humilhação, mas elas permanecem, mas elas vencem Cristo. É isso que Deus fala a essa mulher, Ana. Depois, na quarta-feira, gente, eu tô agora na dúvida se foi a mulher do fluxo de sangue. Eu acho que foi a mulher do fluxo de sangue na quarta-feira.
Na quarta, não, foi ontem do fluxo de sangue, eu não sei, eu tô tentando lembrar qual foi. Foi a Ruth também, uma das mulheres que é uma história maravilhosa, que são, então, a Ruth é uma história que a Noemi, ela perdeu o marido, perdeu o filho, né, que era de Moab, e ela resolveu voltar para a terra dela lá, né? E aí quando ela foi voltar, a Ruth, como elas perderam o marido, ela falou, pode voltar para sua família, casar e ser feliz, né? Nossa linguagem. Só que a Ruth não quis ir. Ela falou que ficar com a Noemi, não quis abandonar a sogra, né? Ela se doou, ela não pensou na vida dela, pensou na vida de cuidar da sogra, né? A outra foi embora para ter sua família. Mas a Ruth não, a Ruth se doou, né? A Ruth não pensou nela, pensou na vida da sogra. E Deus abençoou a Ruth. Então ela falou para Noemi, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo. Então ela não era, ela não habita, né? Eles não criam em Deus, né? E ela foi. E chegando lá e ela foi muito humilde, Ruth. Isso chamou a atenção. E o gesto de amor lá na cidade, quando ela chegou, sensibilizou as pessoas. Essa não era, né? Mas eles aceitaram ela. Como eles ficaram assim, aceitaram porque o gesto de amor que ela teve com a Noemi, né? E era como se fosse mãe e filha. E isso chamou a atenção de Boaz, né? Ele olhou a Ruth com outro olho, porque Deus preparou a atitude de se doar, né? De renunciar a si mesmo, de servir. Isso fez com que ele tocasse o coração de Boaz, né? E Deus preparou um Boaz para Ruth. Então, uma vez Deus prepara um Boaz para as Ruth, aquelas que vivem servindo, se renunciando a sua vida, deixando de viver a sua vida para cuidar dos outros, né? Isso é servir a Deus, né? É se doar, né? Nem Jesus veio aqui no mundo, os filhos de Deus. Jesus serviu, ele veio para servir, amém? É isso que ele fala. Então isso é um gesto de amor, uma mulher temente a Deus, uma mulher que sabe se colocar no lugar do outro, né? Da dor do outro. Ela não ignorou, ela podia ir embora, casar e ser filha, não tinha mais nada com a sogra, mas era mãe, mas não. Ela pensou primeiro na sogra, ela teve amor, compaixão, misericórdia, isso doou. Isso é uma mulher que é uma mulher prudente, uma mulher sábia em Deus, né? E Deus recompensou Ruth. Além de ela ter casado com Boaz, ele gerou um filho chamado Jessé. Jessé é o pai de Davi. Davi foi o rei de Jerusalém, de Israel, e da descendência de Davi veio Jesus, a luz do mundo. Agora, Deus sabe tudo, Deus tem propósito, tem que confiar, viu? Depois veio a mulher do fluxo de sangue, que foi na quinta-feira. A mulher do fluxo de sangue nos ensina muito, uma sociedade preconceituosa. Essa mulher já tinha gastado todos os recursos dela, né? Ela já tinha gastado tudo, né? Já não tinha mais para gastar, tudo que é tratamento, né? Pode dizer que essa mulher já foi em vários lugares, né? Pode ser. Então, e ela gastou, e só que ela era excluída pela sociedade, né? Quer dizer, uma mulher que sangrava, assim que nem ela era excluída, era uma mulher amaldiçoada, né? Ela não podia ficar no meio do povo, imagina entrar no meio da multidão, ela era expulsa, né? Mas ela enfrentou o medo, ela foi lá, ela soube que Jesus estava lá, já tinha ouvido falar que o boato corria de Jesus, então ela foi lá, falou que se eu tocar na veste dele seria curada. Então a fé dela foi tanta, só de ela falar, ela já recebeu a cura. Quando ela chegou lá no meio da multidão que oprimia Jesus ali, ela foi lá e tocou na orla do mestre, né? E ela foi curada. E Jesus falou assim, alguém tocou. Aí Pedro falou assim, mestre, como você fala que alguém te toca? A multidão te oprime e você ainda fala que alguém te toca? Mas alguém me tocou diferente, Jesus falou, glória a Deus, aleluia. E foi, aí ela se revelou que era ela, e Jesus vai em paz, tua fé te salvou, meu filho. Uma fé tão tamanho daquela mulher. Aquela mulher foi uma mulher determinada, uma mulher que ela se deixou levar pelo preconceito, mesmo ela poderia estar ali sendo até, mas ela enfrentou o medo dela, por causa do sonho dela ser curada, e ela acreditou e ela foi curada. Essa é a mulher também que hoje em dia sofre situação e ela reage. Às vezes ela é vítima de preconceito da família da pessoa, é vítima de tanta coisa na sociedade. Ainda tem homens que são preconceituosos, pessoas que são preconceituosas com a vida da mulher, mas ela enfrenta o medo, ela é corajosa, ela é temente a Deus e ela é vitoriosa em Cristo. Glória a Deus, aleluia. E hoje foi a juíza Débora que eu vou falar hoje. Quem foi a juíza Débora? Foi uma mulher que Deus levantou, aleluia. E aqui em Juízes 4, versículo 4 e 5, no capítulo 4 e 5, fala que Deus levantou uma juíza, a Débora, chamada Débora, porque o povo, os israelitas, eles desviaram de Deus. E também quando Deus chamou,
eles não obedeceram a Deus, né? Quando Deus levanta uma mulher, levantou um líder, porque quando vê que aqueles que ele nomeou, chamou, não deram importância, vieram as costas para Deus e ficaram com medo. Então Deus levanta a pessoa. Quando você não faz aquilo que Deus pede, Deus coloca a outra pessoa no seu lugar. A obra de Deus ela não pode parar. E tinha um povo para ser liberto, né? Um povo que estava oprimido por um rei. Então o Senhor levantou uma juíza temente, corajosa, uma mulher sábia, né? Que a Débora foi uma mulher sábia, uma profetisa que o Senhor instruía ela. Ela estava debaixo de uma palmeira e o Senhor falava com ela e instruía ela sobre como deveria se posicionar, a posição dela. Ela encorajou o soldado, ela também foi junto com Baraque para a guerra, né? E a profecia que ela lançou, que uma mulher, não era o rei, não era a guerra que ia derrubar o rei, né? O Senhor levantou só um vento para os carros, deu um problema lá nos carros do Cícera, né? Mas foi uma mulher também, que ela foi profetizou que matou o rei, né? O rei Cícera lá. Mas ela levantou, foi a juíza Débora, fala mais Débora, né? Que ela, o Senhor levantou para libertar o povo, e ela julgava as disputas, ela julgava os problemas, né? Ela dava conselho, sabedoria para o povo israelita. Ela era uma mulher evangelizadora, né? Iluminada pelo Senhor, era a luz de Israel ali naquele momento que Israel estava uma opressão muito violenta, estava pecando contra Deus, e Deus levantou essa luz, que é essa mulher Débora, na frente, uma mulher guerreira, corajosa, determinada, temente a Deus, porque o Senhor levanta mulheres para guerrear, mulheres para serem liderança, dar lugar de liderança. Hoje os homens são preconceituosos ainda, existem homens falando ainda, que eu ouvi falar que mulher não é lugar de pregar na igreja não pode pregar mulher. Já vi gente falar minha cara que Deus levantou, que Deus não falou nada, só que Deus aqui na Bíblia, ele levantou uma mulher para frente da guerra. Então os planos de Deus não são nossos, né? O que Deus pensa não é como a gente pensa. Deus levanta a mulher, assim, já levantou muitas mulheres para orar, para trabalhar na obra. Deus levanta e vai continuar levantando, né? Então, às vezes, as pessoas são preconceituosas, falam que mulher não pode estar pregando na igreja. Eu já vi gente falar, minha cara, isso. Deus levantou uma juíza para entrar na frente da guerra de Israel, porque o povo de Israel estava oprimido. Então, Deus levanta a mulher para levar a palavra dele, né? Deus levanta a mulher corajosa, mulher determinada, que a mulher é corajosa. A mulher é determinada, quando ela quer uma coisa, ela batalha, ela luta, ela vai para cima, ela não tem medo, ela pode estar com dor, ela continua, ela é firme, é corajosa, é determinada. Não estou se fazendo do homem não, mas a mulher é assim. Hoje em dia a mulher é determinada. Tudo que ela quer, ela consegue, ela trabalha, ela luta, ela vai atrás. E Deus levantou uma mulher para liderar, para ganhar o exército, sim. Deu coragem para aqueles homens que estavam com medo. Praticamente pode ver no texto que ela encorajou aqueles homens, né? Porque o Senhor instruiu, o Espírito Santo instruiu ela, né? Para que ela fosse para a guerra, para que ela fosse levasse a palavra do Senhor para a guerra, que eles não estariam sozinhos, que Deus estaria com eles. Então é isso que a gente tem que ver, que a mulher é um ser determinado, iluminado pelo Senhor, é obra do Senhor. Não pode se fazer da mulher não, porque também é obra de Deus. Ele fez a mulher para estar do lado do homem, sim. Ela é o braço do lado do homem, assim. Mas acontece que o homem desvaloriza a mulher, né? A mulher não é o sexo fraco, não. A mulher é o sexo forte também. Ela ajuda, né? Não estou se fazendo do homem, não. Pelo contrário. Mas a mulher tem um papel importante, assim como o homem tem. Deus fez os dois com papel. E se Deus quer levantar uma mulher, ele levanta para levar a palavra de Deus nas nações. Deus levanta. Eu vejo muita mulher aí na internet, se você vê cada mulher pregando aí, que ela no mundo inteiro pregando, a gente de idade, com 80 anos. Deus levantou. Então a mulher tem um papel. Deus dá um papel de liderança para a mulher também, né? Porque Deus sabe que, como a José Débora, a mulher tem habilidades, né? Ela tem capacidade para aprender mais rápido do que o homem. E ela tinha a habilidade que o próprio Deus dava para ela lidar com aquela situação, para resolver o problema daquele povo de Israel, né? Então é por isso que ela se considera uma juíza, porque ela tentava assim resolver os problemas do dia a dia daquele povo, né? Imagina, a gente pode ver no texto que a nação de Israel era complicada, né? Um
povo que tinha idolatria, se prostituía, tinha um monte de problema econômico, tanta coisa, e ela tentava ali resolver, porque o próprio Deus levantou ela para estar à frente. Então nunca desfaça de uma mulher, tá? Isso aqui é um apelo para fazer o dia das mulheres. Valorize a sua mulher, valorize a sua filha. Isso é um momento difícil. Clame a Deus, ore ao Senhor, amém? Então vamos lá. E hoje o Salmo 121, vamos para o Salmo. Fala que o Senhor, Ele está à sua direita, aleluia. Olha, Ele colocou uma mulher, né, para estar na direita do homem, né, também, né, do lado direito dele, né. Então o Senhor, Ele está à sua direita, glória a Deus, né. Então a mulher, Ele colocou a mulher de Israel, ali a juíza Débora, como luz para Israel naquele momento. Eles estavam passando umas trevas, porque eles estavam com medo do exército de Síria. Eles tinham carro, medo dos carros dele, né, que era muito grande, mas só que o Senhor dos exércitos estava na frente, e Ele colocou a mulher. A profecia dela era que a mulher ia matar, né, o rei, né, e o Senhor só deu um ventinho ali, né, nos carros dele, que atolou lá tudo, né, o maior exército que tinha ele, né, mas o Senhor dos exércitos, Ele está no comando de todas as coisas, amém? Então, se confiar no Senhor, você nunca pode deixar de confiar no Senhor. Deus é poderoso, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, amém? Nunca perca a esperança não, viu? Deus é tremendo e maravilhoso, aleluia. Então aqui hoje fala que o Senhor, no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Olha só, o Senhor é o que te protege, é o que te guarda. Então, mesmo aqueles homens tinham um exército muito grande ali, não foi um exército, não ia vencer, porque o Senhor dos exércitos é que te guarda. Então, o Senhor dos exércitos que guardou aquele povo, né, para que o rei não entrasse e matasse todos eles. Então, quando Deus levantou a mulher dali para ser voz de Deus ali, né, ali estava ali a presença de Deus, né. Tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, né. E Ele deu capacidade para essa mulher, coragem, determinação e sabedoria para ela. Ela fez tudo aquilo, era muito temente a Deus. Ela fez tudo aquilo que o Senhor falava para ela, ela instruiu. Ela foi uma filha obediente, por isso que Deus fez ela ser uma vencedora e venceu Israel, né. Glórias ao nome do Senhor. Então o Senhor é quem guarda, o Senhor é o guarda de Israel. Ele fala no louvor, Ele não guarda, Ele não cochila, Ele está 24 horas cuidando do teu povo, amém? Aleluia, o Senhor é a tua sombra, vamos supor, você está na rua, você tem uma sombra, então sabe que a sua sombra ela vai te acompanhando. Então é a mesma coisa, que Deus é a sua sombra, é a tua sombra, Ele te protege para que nenhum mal, ou a sombra, né? Quando você está numa sombra, por exemplo, quando você vai debaixo do mar, sabe que a sombra te protege do calor, né? Então Deus isso que fala que de dia só feriado nem à noite, o Senhor te cobre, Ele te protege para que nenhum mal, nada venha sobre você. Então Deus é uma sombra que te protege, e Ele está à sua direita, é a sombra, perdão, à sua direita. Então Ele está à sua direita. Assim como você anda com a tua sombra, então Deus é a sua sombra que está à sua direita. Assim como o pessoal fala que a mulher é o braço direito do homem, é aquele que o homem precisa dela para que a família continue lutando com o objetivo. Quem tem uma família, luta pela sua família, né? Manter unida, tudo, né? Até aquela música, até aquela quem anda, vocês podem ir mais alto, mas não pode ir tão longe. Temos que aprender a ser dois do que um, né? E quando um cair, juntos se levantarão. É porque é um cordão de três dobras, mas quando um cair, outros se levantarão, né? Os dois juntos se levantarão. Então um só não, né? Então é importante. Então o Senhor dá essa referência sobre que Ele é o guarda. Então o Senhor anda com a gente, nos protegendo 24 horas por dia. Ele é a nossa sombra direita. Ele está à nossa direita guardando cada um de nós, né? O Senhor está nos protegendo, nos fortalecendo, nos defendendo de todo mal, nos livrando de todo ataque, né? Não sei se nós vamos passar, mas Ele está conosco, assim como Ele esteve com aquele povo lá, quando a juíza Débora foi para a frente da guerra com Baraque, entendeu? Então o Senhor estava lá, o Senhor dos exércitos. Então não era o povo que ia ganhar, era que a profecia já estava liberada. E não foi o exército só que ganhou. Quem ganhou foi o próprio Deus que foi lá, danificou os carros do rei, e o rei fugiu a pé, e ele foi parar lá na barraca lá da Joel, né? Acho que é Joel, né, o nome dela? Não lembro se é Joel, esqueci o nome dela, da que matou com a lança lá, não nem foi com a lança, foi com a... esqueci.
Eu não li toda essa parte porque, na verdade, o que eu foquei mais foi mas foi uma mulher que matou ele também, né? Mas quem foi a mulher que destaca na história, a gente pode ver que ela é um pouco ignorada que matou, mas foi a mulher quem profetizou, foi a profeta, né? Foi a juíza, né? Então, mas todas foram duas mulheres corajosas, tanto que a Débora, que o Senhor chamou para levantar ela, para levar a luz para Israel, né? Levar a palavra de Deus, né? E tanto a mulher que matou, né? Esqueci o nome dela. Mas nós temos que entender no texto que o Senhor protege os seus. É isso que Deus quer nos dizer. Ele está nos guardando. É para você não ter medo. Então, como mostramos na semana do Dia das Mulheres, que nem você é um homem que vai assistir o vídeo, você tenha coragem para enfrentar os seus medos também. Assim como Deus deu coragem para uma mulher, dá coragem para todos nós, né? Porque nós temos momentos na nossa vida que veio um inimigo sobre nossas vidas, que nem veio o rei, né? Que era muito conhecido, muito temido naquele tempo, Cícera. As pessoas ficaram com medo, né, do exército dele. Tinha um carro, muito carro. Né? E às vezes temos situações que passamos que vem uma aflição. É por isso que hoje o Salmo 91 fala que o Senhor, ele é o teu guarda, quem te guarda. Aleluia. É o Senhor que está à sombra da tua direita. A sombra, ó, da tua direita. Amém? Então nada que venha sobre você vai te atingir, porque o Senhor está na sombra da tua direita. O Senhor está te guardando. Aleluia. Então é essa palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, sobre a nossa casa e sobre você hoje, essa sexta-feira abençoada. Esse fim de semana abençoado, creia que vai ser um fim de semana maravilhoso, né? Temos que confiar porque o ano começou, já é o terceiro mês do ano, né? E a gente tem que estar sempre buscando a Deus, confiando na palavra do Senhor. Nunca disse que o Senhor é o guarda de Israel, é o guarda dos homens, ele não dorme no cochilo, amém? Então sempre confie no Senhor. Assim como ele levantou mulheres, quando tiveram um papel na vida de um homem, com certeza você que homem deve ter um papel muito importante na vida da sua mãe, né, da sua filha, da sua esposa, da sua tia, da tua avó, né? Você também tem um papel importante na vida delas, né? E com certeza elas têm um papel fundamental na tua vida, para o seu crescimento também. Quando essas pessoas respeitam os princípios, respeita a sua mulher, respeita a sua mãe, respeita a sua avó, respeita a sua tia, respeita a sua filha, respeita a sua patroa, respeita a sua médica e respeita todas as mulheres em geral. Então nós temos que cada uma tem um papel, Deus dá um papel para cada uma servir, exercer na sociedade, no mundo onde estão encaixados, localizada, e liderança também, que nós temos que entender, cada uma tem um papel dentro da igreja, missionária, pastora, né? Seja onde Deus levantar uma mulher, ela tem poder de liderança, que o Senhor dá autoridade, você vê que Deus deu a capacidade, e a mulher ela tem uma habilidade que Deus deu, a própria habilidade para a mulher, ela tem uma habilidade de fazer muitas coisas. Deus me fala que ela tem a habilidade de fazer muitas coisas num dia só. O homem faz só uma, né? Vai trabalhar e volta pra casa. Eu vou fazer uma coisinha. Mas a mulher faz tudo. Ela chega em casa, lavar a roupa, limpar a casa, fazer almoço, vai cuidar dos filhos, coisas. A mulher tem, Deus deu habilidade, entendeu? Então é isso que é importante. Ela não, você viu que ela era, o texto explica bem que ela era profetisa, juíza, que ela julgava as causas ali, os problemas que a pessoa trazia, e ela também era o quê? Profetisa, juíza. Eu esqueci o que ela era mais, era uma mulher sábia, né? Era uma mulher que o pessoal gostava de estar chamando, ela era considerada profetisa, né? Uma mulher que vivia profetizando, ela era uma juíza, também considerada uma juíza, era uma mulher considerada uma juíza também, né? Uma juíza, né? Que eles buscavam sempre que ela resolvesse esse problema, né? Então a Débora, ela passa muito isso pra gente, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Receba a palavra de Deus. Tenha um fim de semana abençoado, fique com Deus, né? E não esqueça, tudo que Deus fala para nós é para o nosso crescimento pessoal, né? É para nós entender a vontade de Deus. Você viu que no caso da Débora foi a vontade de Deus, né? Quando Deus levanta a pessoa, tem um chamado você, não responde o chamado de Deus, Deus levanta outra pessoa, porque a obra de Deus ela não pode parar, ela tem que continuar. Então se você não cumprir aquilo que Deus falou, Deus vai levantar outra pessoa, né? Talvez naquela época, né, na sociedade atual, os homens não tinham tanta coragem, né? E talvez estavam ali, né, paralisados com as situações, por causa havia opressão do rei naquele estágio, naquele momento. Deus levantou uma mulher para ter coragem, para enfrentar e para falar aquilo que ninguém falava, né? Então isso deve ter, com certeza, a Bíblia não fala, mas causou um impacto naquela sociedade, né?
mas aceitaram. Isso que é importante, né? A diversa sociedade que às vezes não aceita, né? A mulher ocupar cargos. Hoje a gente vê pessoas falar, mas não é pra mulher. Mas não é pra mulher o quê? Deus coloca a mulher onde Ele quer. Quem manda é Deus, não é nós, né? Aleluia. Deus abençoe. Tenha um bom fim de semana. Tenha uma boa noite, hein? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Aleluia. Não dorme, não dorme, não dorme. Não dorme o guarda de Israel. Não dorme, o Senhor não dorme. Não dorme, não dorme. Ele te protegerá de dia e de noite. Aleluia. Não dorme o guarda de Israel. Boa noite, gente. Fique com Deus e a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.